palavra sempre é do arquiteto. O arquiteto, ele começa o projeto e ele termina o projeto, porque o projeto de arquitetura é dele, mas o acabamento também é dele. E no meio dessa história acontecem muitas obras, inclusive a impermeabilização. E voltou. A impermeabilização torna a edificação estanque. Então, ela é fundamental ser bem executada e ser bem projetada. Porque, na hora do projeto, a gente já falou várias vezes aqui, é que a gente pensa no como a gente vai executar. Mas, não sei se vocês sabem muito bem, que no papel tudo funciona, que é uma maravilha, mas, às vezes, na obra, a gente tem alguns ajustes para fazer. E isso que eu digo, às vezes, para o meu cliente. A gente precisa acompanhar a execução do projeto para poder dar soluções durante a execução da obra, porque problemas sempre acontecem. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é que existem vários sistemas de impermeabilização, vários materiais e várias soluções para a impermeabilização. Mas tem sempre, durante a obra, alguns problemas que a gente enfrenta e que a gente precisa resolver. Eu vou começar falando para vocês de subsolo. Algum tempo atrás, eu fui contratada por uma construtora. Quando eu cheguei lá na construtora, o que tinha acontecido? A construtora já estava com o subsolo construído em estacas secantes. E toda a parte de arquitetura já estava desenhada em cima das estacas secantes, porque eles achavam que as estacas secantes era a cortina de divisória do prédio. E eu mostrei para eles que a estaca secante não era a cortina divisória. E aí a gente fez várias reuniões com o calculista, porque eu não sei se vocês sabem, estaca secante é de argamassa, não é de concreto, e a estaca secante tem perfis em estacas alternadas. Então, isso não pode ser a cortina definitiva. Tem que ser feita uma cortina de concreto solidarizada às estacas secantes. E, com isso, o que aconteceu? Olha lá, desculpe, com isso, comeu uma área grande do subsolo. Isso aqui não está funcionando. Aqui. Olha aqui, a escada estava grudada lá. Eles tiveram que afastar a escada para poder a cortina secante correr por aqui. Tinha rampa de acesso dos veículos que também estava grudada. Então, teve um problema sério nessa obra, porque eles tiveram que refazer o projeto do subsolo. E as vagas de garagem estavam assim, milimetricamente colocadas. E aí, 20 centímetros de um lado, 20 centímetros do outro, significa 40 centímetros de piso de área de subsolo nas laterais. Foi bastante complicado. Então, uma das coisas que vocês precisam realmente se preocupar é que, quando a gente tem no subsolo paredes de estaca, na lateral das paredes de estaca tem que ser feita uma cortina de concreto solidarizada à estaca. Outra coisa também importante que a gente precisa conversar é o seguinte: as rampas de acesso, elas não podem chegar até a pontinha, porque, senão, como é que eu impermeabilizo? Estou falando de subsolo, tá? Ainda. Como é que eu impermeabilizo aqui por baixo? Como é que eu tenho acesso para entrar um funcionário para impermeabilizar isso aqui? Isso aqui tem que ter um mínimo de altura de 70 centímetros, e aí a gente vem e continua com a rampa de garagem. Isso a gente conversa bastante quando a gente participa do projeto do projeto desde o início, quando a gente participa das reuniões de arquitetura, de estrutura e de instalação e etc. Outra coisa muito importante, existe uma norma de instalação que diz que as caixas d'água
os reservatórios inferiores não podem ter contato com o solo. Então, foi definido nessa norma que os reservatórios inferiores têm que estar dentro de uma caixa, cuja distância mínima entre a parede do reservatório e essa parede que está em contato com o solo é 60 centímetros. A distância mínima, não é a máxima, é a mínima. Aí, o que o construtor faz? Usa a mínima. Além disso, normalmente, é muito comum você projetar a entrada da cisterna na lateral. Quando você projeta a entrada da cisterna na lateral, o que acontece? Você abaixa o nível da água 10 centímetros da borda da entrada da caixa. À medida que você tira esta visita aqui e passa ela para cima, você está ganhando em nível de água muito. Que foi? Está falando no telefone? Desculpe. Outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: a distância correta, quer dizer, a distância confortável para você ter ao redor da caixa d'água é em torno de 1 metro de largura. Essas duas laterais têm que ter pelo menos uma visita em cada lado, para evitar qualquer problema futuro dentro da caixa d'água. O Felipe me contou uma historinha que um síndico teve um pequeno problema no condomínio dele. A caixa d'água dele tinha esse mínimo de 60 centímetros e um funcionário dele resolveu fazer uma inspeção na cisterna. E foi lá fazer a inspeção na cisterna. Lá pelas tantas, o síndico resolveu se preocupar. Cadê o fulano que foi fazer a inspeção e não voltou? Isso já tinha se passado horas. Aí eles foram lá procurar o fulano, e o fulano tinha passado mal e estava arreado lá no buraco. Aí eles tiveram que tirar o fulano lá do buraco, graças a Deus não aconteceu nada, o garoto passou mal, desmaiou, não sei o quê, mas foi atendido, ficou bem, ficou vivo, sem problema nenhum. Vocês sabem o que o síndico fez? Vocês têm noção? Encheu o buraco de entulho. Falou, chega, ninguém mais vai morrer, ninguém vai morrer dentro da minha caixa d'água. Quer dizer, então, em vez da gente ter uma área de inspeção, ele perdeu isso. Então, a gente tem que pensar com a nossa cabeça que a gente... como é que o síndico vai fazer isso? Como é que o síndico vai pensar? Como é que vai ter uma inspeção? Como é que é? Por isso é que eu estou propondo que vocês, quando forem fazer esta caixa em box, não usar 60 centímetros, usar um pouco mais, usar 1 metro ou 1,80 e não deixar de fazer as visitas superiores para o acesso da inspeção. Tá? E todas as vezes que a gente puder e precisar ganhar espaço, é tirar a visita daqui e passar para cá. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Mas a gente tem que pensar. Isso é uma das coisas que o arquiteto tem que fazer, é arquitetura. Vamos lá. Outro problema que a gente encontra bastante na obra é o desnível do pavimento superior. Porque a laje lá em cima é de um nível só, né? Mas na parte externa eu tenho regularização, impermeabilização, às vezes isolamento térmico, proteção mecânica e revestimento final. E na parte interna eu não tenho nada. Aí, eu não sei se vocês estão observando aqui, isso aqui é um pavimento de cobertura técnico. Mas olha como é que isso aqui é bem mais alto que aqui. Aí, para não entrar água, o cara chegou e botou um soquete aqui. Botou um soquete ali, ó. Tá vendo? Botou um soquete aqui. Agora, aqui, isso aqui é o piso de um terraço ou de uma varanda. Como é que faz? Vai botar um soquete aqui? Não vai, né? E aí, quando chove, o que vai acontecer? Vai entrar água?
Antigamente, a gente tinha, nas obras, um desnível nas varandas ou na parte externa. Ó, aqui, ó. Estão observando? Tinha esse desnível aqui. Hoje isso não é mais feito porque custa caro. 10 minutos? Já? Ih, Felipe, você está ferrado. Vou correr. E aí a gente tinha como usar manta, impermeabilizações mais espessas, tá? Eu vou andar mais rápido. Vou parar de contar a história. Hoje, a gente tem a laje de cobertura única, a gente não tem desnível, mas aí a gente teve que adotar outros sistemas. A gente usa hoje impermeabilizações com membranas, e as membranas, normalmente, você pode colar o revestimento em cima da membrana, e com isso você ganha altura de desnível. Agora, nunca esqueçam duas coisas importantes. A impermeabilização tem que entrar um pouquinho para dentro da parte interna, e a esquadria tem que estar na parte de baixo, nunca na parte de cima, porque se chover e a água bater aqui, ela escorre para cá e corre para o ralo. Tá? Vou andar rápido. Olha, eu não sou contra plantas, nem sou contra jardineiras, mas as plantas, elas são complicadas, porque, olha só, observe, isso aqui é uma jardineira visto de duas vistas. A jardineira aqui, está vendo com o jarro aqui? Olha ela aqui. Olha aqui o que essa plantinha ingênua causou aqui na parede, ó. Fissura. Agora eu vou mostrar uma outra para vocês. Olha só que beleza. Olha aqui. Desculpe. Ai, estou me enrolando aqui. Olha que beleza aqui, ó. Olha só. E olha, essa aqui é muito mais poderosa. Olha a fissura que ela fez. Agora eu vou mostrar mais uma outra coisa para vocês. Olha só. Eu acho que alguém já mostrou isso. Como é que as raízes atacam as mantas? Mesmo você usando manta anti-raiz, você tem que usar pinturas anti-raiz para proteger a impermeabilização. E isso aqui, ó, olha só, era uma obra de retrofit, a raiz penetrou pelo ralo e por todo o tubo de águas pluviais. Está vendo? Uma das soluções para a gente resolver esse problema da raiz entrar pelo tubo de águas pluviais é você colocar um tubo em cima do ralo, protegido com bidim, tá? E uma cápsula aqui, mais ou menos no nível da terra. Você pode tirar essa cápsula e ter sempre um acesso ao ralo para ver como é que ele está. Tá? Isso aqui é uma janela que foi... teve uma falha aí de execução e a grama ficou bem próximo da janela. Isso aqui é uma outra janela que é a mesma coisa, ó. Está todo mundo no mesmo nível. O que vai acontecer aqui o dia que chover? O dia que chover, tiver um temporal forte, não tão forte, mas contínuo, o que vai acontecer é que essa água vai entrar aqui dentro, para dentro da unidade. Como é que você resolve isso? Daquela maneira que eu acabei de falar para vocês, executando um desnível entre a parte externa e a parte interna, deixando a esquadria na parte mais baixa e deixando um pequeno desnível aqui, ó, de pelo menos uns 3 centímetros, para a água não entrar lá para dentro. Tá? Já vou, tá? A parede verde é a mesma coisa. É muito bonita, mas a gente precisa proteger a parte de trás da parede verde. Isso aqui é um detalhe. A parede verde está aqui. Ela não fica encostada na parede propriamente dita, ela sempre fica afastada. E a gente tem que dar um tratamento na parede atrás da parede verde, para evitar que o ambiente interno fique úmido e mofado.
É bastante comum a gente ter isso aqui, a gente precisar elevar o nível de um ambiente. Quando a gente tem isto aqui, nós temos que ter duas impermeabilizações. A primeira impermeabilização fica no nível, no nível da laje, com uma regularização e caimento para os ralos. Nesse nível, eu tenho que ter caimento para os ralos. Temos o enchimento e, de novo, uma nova impermeabilização. A primeira impermeabilização se une com a segunda impermeabilização aqui no rodapé. Normalmente, você faz um teste usando uma lâmina d'água na primeira. Mas, se eu fizer isto na segunda, eu corro o risco de encharcar o meu enchimento. Então, existe hoje um detector de falhas. É um equipamento que detecta as falhas de mantas e membranas. Então, você pode usar este equipamento nesta segunda impermeabilização sem correr o risco de inundar o seu enchimento. Já teve gente que falou aí dos tubos lá de cima super próximos. A gente precisa se preocupar de, quando os tubos chegarem na cobertura, ter um shaft para proteger essa tubulação e a gente conseguir fazer uma proteção, uma impermeabilização sem ferir. Olha lá, o impermeabilizador impermeabilizou os tubos, mas olha como é que ele pipocou toda a tubulação. Está tudo sujo e tudo agredido pelo maçarico. Isso tem que chegar dentro de um shaft. E, por último, já vou passar para você, que você já está nervoso aí. Olha só, isto aqui é um exemplo de falta de beiral. Olha só, se você não tem um beiral aqui, quando chove, a água escorre pela parede e fica tudo horroroso assim, ó. Nós temos que ter não só um chapim com uma pingadeira para evitar que a nossa pintura da nossa fachada cega fique toda suja. Eu vou passar para o Felipe. Ele vai ficar danado porque o tempo dele está quase acabando. Gente, obrigada. Boa tarde a todos. Bom, gente, já foi falado, bastante falado, de quanto é importante, a importância do projetista, do arquiteto, né, projetista da obra, se preocupar com os sistemas de impermeabilização para que ele consiga evitar problemas futuros, né? Eu, como aplicador, me deparo muito com vários problemas e, claramente, por falta de um projeto pensado de arquitetura, consequentemente, leva a problemas de impermeabilização. O melhor dos mundos, para mim, seria que o projetista, o arquiteto projetista, ele fizesse consulta aos consultores de impermeabilização, aos projetistas de impermeabilização, na hora de produzir o seu projeto. Todos aqueles pontos que ele julga que possa ter algum tipo de problema, ele consulta um projetista de impermeabilização, um consultor, e aí esse vai fazer as críticas e vai levá-lo a tomar as melhores práticas. Hoje aí nós temos os problemas das modas, né? Antigamente, todas as lajes, muretas, varandas, todas as lajes, varandas, terraços, tinham uma mureta, que a gente fazia a virada da manta, como essa, né? Virava a virada da manta e o chapim, e aí se evitava qualquer problema de infiltração. Só que a moda agora é isso aí, ó. Você tem o piso plano sem nenhuma mureta. Consequentemente, você tem problemas como esse que vocês estão vendo lá, ó. A estrutura aqui, tá? Então, se o arquiteto fizesse consulta a um projetista,
talvez ele pudesse colocar alguma coisa aqui, uma cantoneira, alguma coisa que evitasse a passagem da água, né? Mas não fazendo, fica esse problema. Detalhe de rodapé. As alvenarias cerâmicas, é comum se fazer o encaixe da impermeabilização. Então, não era grande problema, porque o corte nesse tijolo não tira a estabilidade da estrutura. Então, você fazia o corte, embute a impermeabilização, e, com isso, a água não entra, nem gera nenhuma trinca, nenhuma fissura. Acontece, esse aí é o detalhe que, normalmente, o projeto de impermeabilização vem com o encaixe, mostrando o encaixe da impermeabilização na alvenaria. Acontece que, hoje em dia, é muito comum se fazer alvenaria de bloco, né? E a alvenaria de bloco vai exigir que você tenha um arranque com um bloco mais estreito e o restante da parede ou do muro com o bloco mais espesso, para que você consiga fazer o encaixe da manta na parte principal. Com isso, você não tem grandes problemas de infiltração ou de trinca nessa alvenaria. Mas o que a gente pode imaginar aí? Se o projeto tiver previsto uma alvenaria de 15, isso é inviável. Se tiver previsto uma alvenaria de 25, é viável, né? Então, mostra que o arquiteto tem que pensar nisso, ou tem que ser orientado para que faça uma alvenaria com espessura suficiente para o construtor optar por cerâmico ou bloco e ter um sucesso. Aí é muito comum, né? Isso aí, claramente, é um problema que a gente também vê, que, além do projetista de arquitetura não se fazer valer dos projetos dos consultores de impermeabilização, é muito comum também não se contratar um acompanhamento da obra, né? Esse aí é um exemplo de que, não tendo alguém acompanhando o dia a dia da obra, o impermeabilizador fez a impermeabilização, virou na mureta de uma piscina, foi embora, e, quando se fez o revestimento, a opção de botar o ladrão foi ali por cima. Se houvesse um projetista de impermeabilização ou consultor acompanhando a obra, ele teria tempo de providenciar que fosse feito esse arremate e evitar os problemas. Aí, lembrou? Lembraram, né? Então, os arquitetos criam estruturas maravilhosas, né? O cliente fica super satisfeito, mas, para nós, da impermeabilização, problema resolver isso aí, né? É um problema, né? Ainda mais quando não tem um projeto, que foi o caso, né? Quando não tem um projeto de impermeabilização, o aplicador se vira nos 30, né? Porque ele vai ter que discutir com o construtor, vai discutir com a pessoa que produz o quadro. A pessoa que produz o quadro está preocupada só com o quadro e a vedação entre vidro e quadro, e a vedação do quadro para o restante é problema do aplicador. E esse caso aí ainda tem um fator complicador. Aqui, ó, é um blindex, né, com estrutura metálica. E o que você tem de problema aqui? É que essa estrutura, essa alvenaria aqui, quando você vai botar a tela para suportar a parede, você tem o problema da estrutura metálica que impede você botar a tela. Aí tem que apelar para fazer pinos e começar a complicar o negócio. Está demorando isso. Aí, ó, essa ainda mais complicada, né? Conhece essa aí? Ó, três visores no fundo, esse aqui da lateral, que é esse aqui, e aqui são 2 bordas infinitas. Então, a piscina tem de tudo para complicar e a mesma dificuldade. Nesse caso aí, a obra teve projeto de impermeabilização, mas a definição sobre o que fazer, como fazer do quadro, veio muito depois. E também aí o projetista de impermeabilização não foi... Já vou terminar. O projetista de impermeabilização, o projetista da impermeabilização, ele não foi contratado para acompanhar a obra, então não pôde opinar. Aqui, na verdade, são as built do que foi feito. A discussão entre o aplicador e o projetista do quadro chegou a essa definição.
Esse é o detalhe também do quadro do fundo. Esse é o detalhe do quadro da parede, como ficou no final. Aqui, ó, isso aqui, hoje é comum, né, se botar um suporte para os andaimes. E o fato de não terem pensado nesse suporte antes fez com que as alvenarias não tivessem estrutura suficiente para resistir ao esforço. Consequentemente, o que aconteceu? Lançaram todos os suportes fixados no piso e, naturalmente, danificando a impermeabilização. É isso que acontece, muito mais comum do que possa parecer. Demora esse trabalho. Aqui já foi pensado, está vendo? É um exemplo que foi pensado. Aí está os pinos, ó. Então o piso não levou, não foi fixado. Aí é um detalhe do grampo. Aí é um detalhe rápido, é uma piscina com prainha, segundo os especialistas em piscina, em instalação de piscina, essa é a melhor forma de fazer, é uma das melhores formas de fazer ali a higienização da piscina. Só que isso aí gera questões quanto à borda, à calha. Essa distância da calha tem que ser considerada que a tela também tem que ter um lugar para fixar. Então, precisa de uma distância suficiente para que essa tela fique fixada. Aqui, rapidamente, eu vou mostrar logo o piso. Essa é uma obra que eu visitei e achei interessante, porque achei muito tempo, que demora. Hein? Então, olha aí, esse é um piso elevado, onde o arquiteto tomou partido do piso, ficou uma estrutura muito bonita. O piso elevado são em granitos, apoiados sobre peças de polietileno. Aqui estão as peças, ó, apoiadas de polietileno. Com isso aqui você não tem o problema do desnível, né? E agora estou voltando. Demora assim mesmo? Não. Aí. Então, as vantagens são isolamento térmico por sombreamento, manutenção sem demolição, fácil modificação das instalações, reparo com baixo custo, vida útil ampliada, o cara pode, quando estiver vencendo o prazo da impermeabilização, ele retira aquilo com facilidade, faz uma nova e repõe tudo de novo, sem ralos, o que dá um efeito estético muito bom. Aí é um detalhe do piso elevado. Sustentabilidade consiste em construir pensando no futuro. Era isso só, obrigado.